Solo Leveling Ragnarok, a gente viu que o Sorro finalmente despertou como caçador, como também liberou o sistema. E agora pode ser que ele precise de alguns professores, tanto no âmbito de combate, como também nas habilidades mágicas, para que ele consiga ser um verdadeiro caçador. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse vídeo falando sobre todos eles agora. E aí galera, beleza? Quem falou Art, galera, antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vão conter spoilers caso você ainda não esteja lendo a novel de Solo Leveling Ragnarok, mas se quiser prosseguir por sua própria conta e risco. E galera, boa parte do que eu vou estar falando aqui é mera especulação da minha parte, então, recado dado, agora vamos continuar. E começando com os primeiros da lista, a gente pode estar falando dos caçadores de rank nacional, que podem ser uma grande parte da galera que vai vir atrás do Sung, e por isso talvez ensine uma coisa ou outra pro Sorro, fazendo com que ele aprenda vários estilos de luta, de combate, seja corpo a corpo ou então com armas, já que a gente viu que dentro do sistema ainda tá avaliado como se ele não tivesse nenhuma classe. E galera, talvez a gente possa ver os caçadores de rank nacional voltando ativa única e exclusivamente porque agora dentro de Solo Leveling Ragnarok já começaram a aparecer portais em massa dentro da Terra há muito tempo atrás, fazendo com que os caçadores voltassem à ativa no mundo, o que faria com que talvez os caçadores de rank nacional conseguissem recuperar as memórias, e por causa disso a gente visse eles indo atrás do Sung na intenção de formar uma aliança por saberem o quão poderoso ele é. Vindo com a segunda da lista, agora a gente poderia estar falando da senhorita Norma Selma, já que mesmo que ela não seja boa em combate corpo a corpo, ainda assim ela poderia dar bons conselhos pro Sorro caso ele venha a procurar pelo pai dele futuramente dentro da história. E além disso, ela pode ser uma das pessoas que vai ajudar ele a guiar o Sorro como um novo caçador. E pessoal, eu sei que vai ter gente falando que o Sorro talvez nem encontre com ela, ou então no caso não tem como ela ajudar o Sorro justamente porque o Sung acabou bloqueando os poderes dela, mas tudo isso poderia voltar no momento em que ela tivesse o mínimo de contato com os portais depois que eles começaram a aparecer por todo mundo, já que naquela hora quando o presidente da Associação de Caçadores Americano apareceu dentro da casa da Selma, a gente viu que ela não queria mais se envolver com isso, mas pode ser que por algum motivo, ou talvez por medo do próprio filho dela se envolver com isso, ela acabou tendo que aceitar e ajudar o governo dos Estados Unidos de alguma forma, recuperando todos os seus poderes mais pra frente. Mas o que nesse caso é certo que vai ajudar o Sorro dentro dessa história é o Bero, que acabou chegando recentemente dentro da Terra após ter deixado o Sung cuidando dos Itali para que ele pudesse ajudar o filho dele a despertar única e exclusivamente para que eles pudessem proteger a Terra juntos, e isso vai fazer com que inicialmente o Bero seja um grande professor em termos de combate corpo a corpo pro Sorro, talvez até ensinando um pouco para ele como funcionam os poderes do vazio, ou no caso o domínio do Mordecai das Sombras. Só que tem outra pessoa, ou no caso o ser, que poderia fazer esse trabalho melhor ainda do que o Bero caso voltasse da aposentadoria. Vamos agora no Ashborn, e por mais que seja uma peça que talvez, galera, a gente nem mais vai ver dentro da história, é possível que talvez ele retorne pelo fato do cara saber o quão crítica tá a situação, ou o quão crítica a situação vai ficar mais pra frente em algum momento, treinando o Sorro para que ele adquira novas habilidades e moldasse o cara justamente para que ele conseguisse dominar todo o poder do vazio, assim como seu pai fez no passado. E sem falar que ele também poderia ser outro personagem que ensinaria o Sorro a utilizar e manusear outras armas que não fossem adagas como seu pai nesse momento, já que a gente viu que o Ashborn era utilizado na arte da espada longa na época que ele ainda estava na ativa. E mais uma vez, galera, talvez isso seja uma sugestão muito remota, já que a gente não sabe se o Ashborn vai dar as caras novamente na história e se ele pode querer ajudar em algum momento futuro. Pessoal, se você está curtindo o conteúdo de Solo Leveling e quer ver mais conteúdos como esse, seja da novel ou da webtoon, ou então teorias pra gente falar o que pode acontecer mais pra frente dentro da história de Solo Leveling Ragnarok, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações, afinal esse é um conteúdo que vocês sempre vão receber se fizerem isso. E agora sem mais delongas, vamos continuar. Pra seguir agora a gente vai estar falando do Sung Yuhan, que no caso seria o pai do Sung e poderia talvez treinar o próprio neto depois que ele conseguisse recuperar todas as suas memórias, já que a gente não sabe se os governantes conseguiram apagar a memória do cara depois do reset que o Sung fez no mundo completamente, até porque não faria muito sentido eles apagarem a memória do cara completamente se ele não ficasse talvez com um pé atrás que uma nova ameaça poderia aparecer, e ele talvez poderia ser útil em algum momento para poder ajudar dentro das batalhas, o que faria com que agora talvez no momento em que isso
acontecesse, o Sung Soo-ho recuperasse todo o seu poder do momento em que ele ainda era uma criança, já que eu suspeito que lá pra trás ele acabou sendo treinado pelo próprio Sung meio que inconscientemente, já que dentro da 9 é sempre dito, no caso no primeiro capítulo, que o Soo-ho sempre tinha o mesmo sonho, onde ele era treinado num mundo completamente escuro e sempre tinha que lutar para sobreviver, e ao final de todo esse combate ele acabava tendo que lutar contra o pai dele como boss final. Com o último, agora a gente estaria falando logicamente do próprio Sung, já que quando as coisas fossem pra pior ou talvez pra melhor, o Sung poderia voltar pra casa e finalmente poderia treinar o próprio filho ao seu modo, fazendo com que ele conseguisse evoluir de uma maneira que nenhum dos outros caçadores, ou no caso o próprio pai dele, conseguiria fazer nos momentos anteriores. E pra completar, galera, não seria só o Soo-ho que acabaria evoluindo nesse meio como um todo, já que caso ele tenha adquirido a mesma habilidade do pai de conseguir fazer sombras para formar o seu exército, pode ser que quando eles se juntarem novamente a gente veja um intensivo de um curso onde as sombras do Soo-ho seriam treinadas pelo Sung e as suas sombras, fazendo com que dali em diante os exércitos deles ficassem completamente preparados para poder lutar de igual para igual contra a ameaça que era os Itari. Mas então, galera, me fala aí, o que vocês acharam? Vocês acham que pode ser que em algum momento esses caras venham a treinar o Soo-ho dentro da obra, ou então não, ele vai acabar evoluindo por conta própria, como foi o Sung, com alguns toques de alguns personagens aqui e ali, da mesma forma que o Prota, ou então talvez ele venha a desenvolver novas habilidades bem diferentes do protagonista e até mais pra frente consiga salvar o pai do que ele tá tendo que lidar lá na Terra dos Governantes. Comentem aqui embaixo. E é claro, se você quiser ver quando tudo isso acontecer dentro da novel ou também dentro da webtoon, quando chegar, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like, porque assim você vai ficar sabendo em primeira mão quando eu trouxer aqui no canal. E não vão embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando um vídeo para vocês estarem dando uma olhadinha de Solo Leveling. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.